Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, eu sei que vocês estavam muito esperando por esse vídeo, que finalmente chegou, né, a minha análise sobre o filme de Kimetsu no Yaiba. Eu peço perdão pela demora, é porque tipo, esse final de semana pra mim foi muito corrido, eu também tô estudando, tô fazendo faculdade, então é meio complicado ter um tempinho pra gravar. Mas bem, finalmente estou aqui, né, pra trazer a minha análise a vocês. Bom, demorei um pouco também, né, porque eu não assisti o filme no dia 11, eu assisti o filme no dia 12, um dia após a estreia. Mas bem, né, sem mais enrolação, né, bora pra análise, que é isso que vocês querem ver, mas é claro, não esquece de deixar seu like, a inscrição e ativa o sino, né, pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E bom rapaziada, o vídeo vai ter que ser nesse formato aqui, eu sei que vocês detestam a minha aparência, mas eu não posso fazer nada. Como é um filme que foi transmitido no cinema, eu não posso usar imagens aqui. Sim, eu fiz algumas gravações quando eu tava no cinema, mas eu não vou usar aqui no vídeo justamente porque eu não quero ter problema com a Sony e não quero, né, tomar mais um strike. Então, infelizmente, vocês vão ter que encarar o meu rosto, né, durante o vídeo. Bora lá, né? Bom, gente, uma coisa que Kimetsu nunca deixa a desejar e sempre surpreende a gente. Cara, é a questão da qualidade do anime. Cara, eu sei que toda vez que eu vou fazer alguma análise de Kimetsu aqui, eu sempre falo sobre a qualidade, mas, mano, não tem como. Toda vez os caras surpreendem a gente. Mano, nos primeiros segundos do filme, tu já vê a qualidade absurda do anime. Que é naquela cena, né, que o Gyomei, né, tá olhando os túmulos ali, fazendo um pequeno recap, né, do que aconteceu ali na temporada anterior. E, mano, a qualidade, cara, tá tipo de como se fosse quase vida real, velho. Eu sei que parece até meme, mas, mano, tá muito incrível. É assim, e o filme ele é bem constante, a qualidade não cai durante o filme inteiro. É claro que quando tem os momentos de luta, né, a qualidade aumenta, mas sempre com aquela qualidade padrão de Kimetsu, né, nunca abaixa. Bom, uma coisa que também eu gostei bastante foi em relação à trilha sonora. Mano, aquela música de introdução do Castelo Infinito, que música boa. Eu espero que eu consiga achar ela em breve, né, pra poder baixar, porque, mano, aquela música é muito boa. E a trilha sonora também de batalhas, que também tá muito boa. Teve uma pegada mais agora pra eletrônica, né, com as batidas assim bem mais rápidas. Mano, tem um momento, cara, que parece que realmente que tá tocando uma música eletrônica. Eu não lembro muito exatamente a cena, mas acho que é um pouco antes ali da batalha do Akaza, né, contra o Tanjiro e o Tomioka. Mas sério, a trilha sonora desse filme tá muito boa, mas destaque a música inicial de introdução ao Castelo Infinito. E bom, bora falar sobre as lutas, né, que foi o destaque desse filme. Cara, a luta da Shinobu contra o Doma foi espetacular. Eles estenderam bastante essa luta, já que no mangá, né, era uma luta que durava em média ali um capítulo e meio, aqui ela foi bastante estendida. E bom, essa luta aqui, né, deu muito destaque para Shinobu, o que pode até causar confusão nos fãs, né, já que a Shinobu, né, em alguns momentos ela foi muito mais rápida do que o Doma, até mesmo o Doma falando, né, que não estava conseguindo acompanhar os movimentos dela. E bom, isso aí dá um problema tão grande para a comunidade de Power Scale, que muita gente vai escalar a Shinobu lá para cima como uma das Hashiras mais fortes. Mas gente, não, infelizmente a Shinobu é a Hashira mais fraca, e bom, aquilo ali foi mais um enfeite mesmo do filme. Uma coisa que eu curti bastante, né, nessa luta da Shinobu contra o Doma é que teve a forma da respiração da Shinobu em forma representativa, tipo, porque no mangá era só a Shinobu, né, dando estocada no Doma, não aparecia o formato da sua respiração, mas no filme, né, apareceu a Shinobu, né, virando os insetos de acordo com a sua respiração, ela virando uma vespa, virando uma centopeia, virando vários insetos lá, enfim. Foi uma coisa que eu achei muito interessante que não tinha no mangá, que eles adaptaram para a luta da Shinobu. Agora, uma coisa que eu não curti muito nessa luta, mas até um pequeno detalhe, eu acredito que no próximo filme vai ser algo que vai ter mais destaque, é que a morte da Shinobu, ela foi uma morte meio foda-se, tá ligado? Tipo, não teve tanto impacto assim, teve alguns flashbacks, né? Mas sei lá, parece que não teve impacto de ser a morte de um Hashira, porque por exemplo, quando teve a morte do Rengoku, nossa, foi um drama, mas a morte da Shinobu, sei lá, pareceu que não teve tanto impacto assim, parece que ela não morreu, tá ligado? Claro, a gente sabe que ela morreu, mas parece que não teve tanto impacto assim. Acho que o momento de mais impacto foi só no momento que os Corvos avisam pro Tomioka e pro Tanjiro, né, que eles ficam assim meio assustados, assim, tipo, não tão querendo acreditar que ela morreu, mas em comparação ao Rengoku, a morte do Rengoku teve mais peso. E bom, isso é devido a um problema, né, porque tá sendo em formato de filme, né, eles não tem muito tempo para fazer um drama. Outra coisa também que eu não curti muito em relação à luta da Shinobu é que, mano, eu achei que eles iam estender a luta da Kanai contra o Doma, tipo, eles iam mostrar ali um pouco dessa luta, mas cara, que nem o mangá.
só foi literalmente a Kanai, né, tentando acertar o Doma por trás e depois sendo atingida, e já aparecendo ela caída no chão e a Shinobi indo atrás dela. Cara, eu achei isso paia. A Kanai era uma personagem que deveria ter mais destaque na obra, e esse era o momento, era nesse momento que a UFO deveria ter feito uma cena ali, pelo menos de 2 minutos, da Kanai lutando contra o Doma. Porque, irmão, sinceramente, a impressão que tá é que a Kanai é uma personagem meio foda-se, tá ligado? Tipo, ela parece só ser mais um parente aleatório de um personagem, tá ligado? Ela não parece ser aquele personagem que tem um peso como irmã, um ex-Hashira. Não, tipo, ela só parece ser um qualquer. Pô, mano, pra um ex-Hashira, ela merecia ter tido um destaque, pelo menos 2 minutinhos ali de cena lutando contra o Doma. Mas infelizmente não teve. Mas tirando essas duas coisas, a luta foi espetacular, linda demais. Sério, a Shinobu, cara, mostrou ali realmente como é o poder do Hashira. Eu sei que vai ter problema na comunidade de Power Scaling, porque ela vai escalar muito, mas pra quem tem conhecimento da obra, pra quem entende, sabe que ela vai ser sempre a top 9, vai ser sempre a Hashira mais fraca. E bom, passando pra luta dos Zenitsu do Kaigaku, cara, essa luta aqui também eu não tenho o que reclamar, foi perfeito demais. Pegaram o material do mangá e expandiram. Sério, a luta do Kaigaku versus Zenitsu é muito boa porque, mano, estende bastante. Porque no mangá você não entende muito bem o que tá rolando ali, é um espaço meio apertado e, tipo, não tem muita coreografia, diferente do anime, que tá com muita coreografia. E é bem interessante, né, que aqui mostra, né, que o Kaigaku, ele ficou bem mais forte, né, tipo, é a Lua Superior 6 e ele meio que quase estompou os Zenitsu. Só que, tipo assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei o Kaigaku mais fraco do que a Daki. A Daki demonstrou ter bem mais feito, ser bem mais perigosa do que o Kaigaku. Ah, é um Zenitsu pós-treinamento Hashira. Mas, cara, não pareceu o Kaigaku ser tão forte, tá ligado? Na minha opinião, a Daki parece ser bem mais ofensiva do que ele. Agora, uma coisa que eu não curti muito nessa luta é porque, assim, nem em relação ao filme, mas em relação à própria história de Kimetsu no mangá. Porque, cara, eu pensei que até o filme conseguiria salvar o Kaigaku de ser um personagem meio foda-se. Mas não, irmão. Ele continua sendo um personagem esquecível. Porque, cara, não tem como você sentir um peso dessa luta. Pois, tipo, o Kaigaku é um personagem que só foi citado em alguns momentos. Ele não tem uma cena. Se o Kaigaku tivesse tido um arco de luta ali junto com os Zenitsu e tal, os dois interagindo, derrotando algum Oni específico, beleza. Aquela luta teria um peso do caralho. Mas, tipo, o Kaigaku é literalmente um tapa-buraco, igual como o Zenitsu fala. Não é nem uma questão que o Zenitsu fala pra zoar o Kaigaku. Tipo, é porque realmente ele, dentro e fora de Kimetsu no Yaiba, ele é um tapa-buraco. Porque, tipo, aquela luta não tem peso nenhum. Ah, o Jigoro morreu porque ele se transformou em Oni. Beleza, mas quem é Kaigaku? O que o Kaigaku tem de importante? Tipo, parece que ele é só um personagem meio foda-se. É isso aí, não é um problema do filme, é um problema da história mesmo. Porque, tipo, é só uma luta assim que parece que é só pra enrolar, tá ligado? Mas, tipo, foi uma luta muito boa, coreografia muito boa. Zenitsu mitou. E também foi muito massa a cena do Yushiro, né? Dando ali uma enrabada, né? No Kaigaku, né? Aquela cena ali no filme ficou bem melhor do que no mangá, né? Que no mangá parecia só ser uma cena aleatória, mas no filme, né? Deram um peso maior pra essa cena do Yushiro, né? Dando um estompando ali o Kaigaku, né, falando que ele ia morrer sozinho. Muito massa essa cena. E é claro, né, a luta mais esperada de todo o filme. Akaza versus Tanjiro e Tomioka. Mano, essa aqui é a luta principal desse filme, né? Todo mundo foi assistir mais por conta dessa luta. Mas assim, essa luta, gente, eu admito pra vocês, ela me decepcionou um pouco. Quando eu tinha visto os vazamentos pela outra plataforma, eu pensei, pô, mano, essa luta aqui vai ser foda pelos pequenos trechos que eu vi. Mas, cara, ela decepciona um pouco, mas não na luta em si, eu vou explicar. A luta em si é muito boa, cara, eles estenderam bastante, porque, tipo, no mangá, era uma luta que se passava num cubículo ali, parece que se passava num quarto. No filme, eles estenderam, tipo, uma boa parte do Castelo do Infinito, tá ligado? É, tipo, uma área bem grande. É muito interessante ver a luta do Tomioka contra o Akaza, que, mano, mostra o quão o Tomioka é forte. O Tomioka base conseguiu lidar com o Akaza. Beleza, tipo, a gente sabe que o Akaza é mais forte, tava ali testando aos poucos o Tomioka. Mas, cara, é muito interessante ver, porque, tipo, o Tomioka meio que é jogado um pouco pra merda na comunidade. Muita gente acha que ele não é tão forte, mas ele é forte. Ele até mesmo demonstrou ser mais forte do que o Rengoku durante aquela luta ali e antes de despertar a marca. Pelo menos no filme, né? No mangá dá a entender que o Tomioka é um pouco mais fraco, né? Mas no filme, né, teve umas cenas estendidas onde dá a entender que o Tomioka tava superior ao Rengoku. E bom, essa luta ela é boa porque, cara, a coreografia tá insana, sério. É um momento assim do filme que você não pode piscar, porque se você piscou, você perdeu. Você piscou, você perdeu cena. Agora, o que deixou a desejar? Cara, foi só 2 minutos de luta de coreografia.
Primeiramente, a primeira luta do Tomioka contra o Akaza sem a marca do caçador, e depois, né, a luta do Tomioka contra o Akaza com a marca, né, juntando as duas lutas, dá em média ali 4 minutos. Por que eu fiquei puto assim em relação a essa luta? Porque, mano, o que a gente mais esperava era essa luta. A luta da Shinobu contra o Doma é mais longa, a luta dos Zenitsu contra o Kaigaku tem mais ou menos a mesma duração, mas tipo uma luta meio foda-se, então a gente nem percebe se ela é longa ou não. Agora, a luta que era pra ser a mais longa de todas, ela foi reduzida. E o problema foi flashbacks. Cara, puta que pariu. Isso aqui eu não vou defender não, isso aqui eu não vou passar pano não. Cara, o jeito que eles estruturaram os flashbacks nesse filme foi algo assim decepcionante, na minha opinião, é claro. Porque, irmão, foi meia hora de flashback do Akaza. O flashback do Akaza é bom, muito bom. Dá um desenvolvimento pro personagem, a gente entende a história dele, mas, cara, é um filme... Mano, teve um momento que eu simplesmente esqueci que tinha tido uma luta do Tomioka e o Tanjiro contra o Akaza. Porque, irmão, era tanto flashback que parecia que eu tava assistindo um filme de um Slide of Life. Eu me esqueci que tava tendo uma luta. E quando voltou, né, quando o flashback acabou, eu falei, pô, é verdade, né, tava tendo uma luta. E o tipo, o que causou em mim? Eu fiquei totalmente fora da imersão, tipo, de uma luta insana, cansativa, brutal, pra uma cena de Live of Life. Quando eu voltei, pô, é verdade, estar lutando. Tipo, quebrou o clima, tá ligado? Era pra eles terem estruturado esse flashback logo após a derrota do Akaza, beleza? No mangá, esse flashback aparece no meio da luta. Mas no mangá é muito mais rápido, é poucas cenas ali que mostram o flashback do Akaza, tipo, é logo direto ao ponto. Como no filme tem que estender as cenas, tem que deixar o negócio mais bonitinho, você fica fora da imersão. No filme ele era pra ter estruturado, primeiramente a luta do Akaza, o Akaza regenerado na cabeça, depois ele desistindo da luta, pra depois a gente entender por que o Akaza desistiu da luta, né? Mostrar o flashback, mostrar o passado dele, igual como foi ali na luta do Gyutaro, naquela temporada é perfeito, porque tipo, tem toda a luta, você não sai da imersão, aí depois que eles são derrotados, é que mostra o passado do Gyutaro e dá aquele pra entender o que foi que aconteceu com aqueles Onis. Era pra ter acontecido a mesma coisa com o Akaza, mas não. Antes do Akaza ser derrotado, foi mostrado o flashback dele, e aí você sai da imersão. E isso foi algo que eu achei chato. Mano, os flashbacks, cara, nesse filme, eles atrapalharam um pouco. Mas principalmente na luta do Akaza contra o Tanjiro e o Tomioka. Teve flashback na luta da Shinobu? Teve, mas não incomodou. Na luta dos Zenitsu contra o Kaigaku? Também teve, mas não incomodou. Mas na luta do Akaza, cara, puta que pariu, mano. Foi chato. Estenderam demais. E bom, uma coisa que eu queria falar, que é uma coisa pessoal minha, a duração e o formato. Cara, quem tem costume de assistir anime e já conhece os formatos assim, percebeu que vários momentos durante o filme tem uns cortes assim meio dramáticos, com uns cortes meio secos. Porque é justamente vai ser esses cortes que vão separar os episódios. Porque, gente, podem ter certeza que esse filme, próximo ano de 2026, ele vai sair em formato de episódio. Pode ter certeza, pode anotar. Não sei se ele vai sair na Netflix, na Crunchyroll, não sei se eles vão lançar de uma vez, mas, cara, pode ter certeza que eles vão lançar em 2026, porque provavelmente o próximo filme ele vai chegar em 2027. Para não deixar um hiato muito grande ali em 2026, eles vão tacar esse filme, né, separado em episódios ali, saindo semanalmente. E, mano, dá para perceber isso por alguns cortes secos. E, mano, por exemplo, o flashback do Akaza, ele é um episódio todo ali. Você pode ter certeza que aquilo ali é um episódio todo de um flashback. Você percebe que tem alguns momentos que tem uns cortes meio dramáticos que, tipo, que em filme não faz sentido, mas faz sentido ter se for no formato pro anime. Isso é tão interessante porque no filme do Mugen Train, se você assistir ele, o filme no caso, não a versão em episódios, você percebe que o filme ele é bem estruturadozinho, tipo, ele tem ali um formato de filme, ele não tem tanto esses cortes secos, não tem tanto esses dramas, porque justamente ele foi feito para ser um filme, porque naquela época a Ufotable, né, ela não tinha noção que esse filme ia viralizar tanto ao ponto, né, deles reaproveitar, transformando ele em episódios, né, por isso que tiveram que fazer algumas adaptações para transformar no formato de episódio. Agora, nesse filme aqui, como ele já tem a certeza que essa mesma estratégia vai funcionar, no filme mesmo, eles separaram esses pontos, né, que você consegue perceber que vai ser um final de episódio e começo de episódio. Isso aí, rapaziada, isso aí eu percebi. E comenta aqui embaixo também se você percebeu esse esqueminha aí safado da Ufotable. Mas bem, rapaziada, o filme em si é muito bom, muito bom.
Cara, sério, foi uma experiência muito boa. Tirando a parte do flashback que eu fiquei com um pouco de sono ali, a experiência do filme é muito boa. É um filme que é longo, é um filme assim que você tem que assistir depois de ter um dia tranquilo ali, porque se você já tiver um dia cansado, igual como eu tive, e for assistir o filme, nossa, vai ser uma experiência ali não muito boa, né? Porque você não pode piscar. E bom, pra quem não assistiu, eu recomendo que vá assistir. Embora tenha esses defeitos que eu citei, é um filme que vale muito a pena, porque daqui que sai em formato de anime vai demorar muito. E bom, essa foi minha análise sobre o filme de Castelo Infinito. Foi um filme que eu gostei bastante, é um filme que tem uma animação perfeita, boa trilha sonora, boas lutas, mas o problema dele mesmo, né, foi os malditos flashbacks. Sério, eu tive lembranças da guerra em Naruto. Não ironicamente, né, das lembranças da guerra do Naruto, né, porque, pô, era outro também que era cheio de flashback, era esse arco. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.